Olá pessoal, vamos começar aqui uma aula de História, a nossa primeira aula do segundo bimestre. Pessoal, essa aula de História vai ser bem rapidinho, vou explicar para vocês, é bem parecida com a aula de Geografia, a gente vai falar essa introdução mais ou menos é da mesma coisa, ou seja, sobre o povo brasileiro, sobre as nossas características, enfim. Depois nós vamos começar a estudar algumas civilizações antigas específicas, como os egípcios, os gregos, enfim. Mas no começo agora vai ser bem tranquilo, vai ser só essa introdução, uma atividadezinha tranquila para vocês fazerem. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui na aula programada, que eu fiz a mesma coisa que eu fiz na aula de Geografia, também, referente à última semana aqui, essa semana que nós estamos. Esses aspectos, módulo 2, aspectos culturais e sociais das antigas civilizações. Quem não tem apostila, eu deixei a atividade aqui também na aula programada, então não vai ter problema quem não tem. Imprima isso aqui e faça, ou faça aqui mesmo, quem tem computador pode fazer direto, mas é melhor imprimir e fazer em escrito. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro vocês vão assistir esse vídeo aqui, que é o vídeo 5, e acompanhar o desenvolver da aula. Quem tem apostila, procura lá, módulo 2, aspectos culturais e sociais das civilizações antigas. Que na verdade, o meu módulo é esse aqui, que é o mesmo que vocês têm. Então fala assim, quando estudamos diferentes povos, entramos em contato com várias culturas. A cultura descreve, narra, explica, detalha o jeito de ser de cada civilização. Então, o que é cultura, segundo aqui? Cultura é tudo aquilo que expressa aquele povo, tudo aquilo que mostra características daquele povo, tudo aquilo que aquele povo, que aquela civilização consegue produzir de coisas escritas, desenhos, pensamentos, ideias, isso tudo é cultura. Diferenciando-as entre si, ou seja, essas culturas são diferentes e isso mostra as características de cada cultura, de cada civilização, pelas suas características culturais. O Brasil comemora no dia 5 de novembro o Dia Nacional da Cultura. Pessoal, falando de cultura, fazendo uma introdução aqui. Pessoal, não tem como medir a cultura, qual cultura melhor, qual é a cultura pior. A cultura não se mede, ela se valoriza. Por quê? Não tem como a gente falar que a cultura dos povos egípcios antigos eram inferiores que as nossas. Eles fizeram pirâmides, mumificaram vários faraós, enfim, fizeram coisas tremendas, monumentais. Então, como é que a gente vai dizer que a cultura deles é inferior ou superior à nossa? Como que nós vamos dizer que a cultura dos Yanomami, que moram lá na floresta amazônica, que não tem contato ainda com a civilização mais moderna, vivem felizes, vivem bem, tem comida, tem caça para eles viverem? Se a gente vai visitar uma aldeia dessa, eles estão extremamente felizes no contexto social onde eles vivem. Então, como que nós vamos lá falar que a cultura deles é inferior ou pior do que a nossa, só porque eles não têm carro, só porque eles não têm tablet, só porque eles não têm celular e computador? Mas eles têm outras coisas, eles têm os animais, eles têm cachoeira, eles têm a mata, que dá diversão, que dá tudo para eles. Então, a cultura não se mede, a cultura se valoriza. E quanto mais culturas diferentes nós absorvemos, mais ricos nós ficamos de informações culturais. Ou seja, é legal experimentar comida de várias culturas, porque a gente vai aprender a conhecer várias comidas. Deu exemplo de comida, pode ser qualquer outra coisa. Tá bom? Então vamos lá. Esse é um desenho bem interessante. Olha, é um desenho que expressa características culturais do povo brasileiro. Então tá aqui a bandeira nacional no meio, do lado uma indígena que a gente chama de nativo, tem os animais silvestres, que nem eu falei na aula de geografia,
essa aproximação com a natureza é uma característica do povo brasileiro, ou seja, arara azul, tucano, arara canindé, o coqueiro, o café. Então tem vários elementos naturais aqui, ó, água de coco, que identificam a cultura do povo brasileiro. Outra coisa, as festas, ó, o carnaval, a máscara de carnaval, os chocalhos de carnaval. Aqui tem uma morena que caracteriza também o povo brasileiro. Esse mapa aqui pode-se dizer que é uma característica, o tamanho do nosso território, o tamanho do nosso Brasil. Outra característica, a nossa religião, maioritariamente cristã, aqui representada pelo Corcovado. O que é uma religião cristã? Todas as religiões que acreditam em Cristo como Deus, como Messias. Você pode ser católico, protestante, mas acredita em Jesus Cristo, é uma religião cristã. O Brasil é a grande maioria das pessoas no Brasil segue a religião cristã. Então o Corcovado aqui representa a nossa religião. Mas as minorias religiosas também têm que ser respeitadas. Os judeus, as religiões afro, os budistas, até os que não acreditam em nada. Então, mas a grande maioria, nossa característica é a religião cristã. E também o futebol representado aqui com campo, com a bola, com o jogador, enfim, a capoeira, o bumbo, o tambor, que é a nossa característica do Nordeste, do axé, enfim. Ok? Então isso que a atividade vai girar em torno desse desenho, pessoal, disso que eu acabei de falar para vocês. Ó, de que forma esses símbolos representam a cultura do povo brasileiro? Ou seja, eles representam tudo que acontece aqui no Brasil de principal, ou seja, o carnaval, o futebol. De que forma esses símbolos representam? Mostrando nossas características culturais. Dessa forma que esse símbolo representa o que a gente é, em nossa essência, o que a gente mais gosta de fazer, pensando de forma geral. Cada um tem uma específica. A gente não gosta tanto de futebol, mas no geral da população brasileira, a maioria gosta. Na imagem é possível ver a estátua do Cristo Redentor, cujo patrimônio brasileiro encontra-se no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. O que essa estátua representa para o povo brasileiro? É aquilo que eu falei para vocês. Representam nossa religiosidade, que sua grande maioria, que tem em sua grande maioria, a religião cristã como principal. Então, e o Cristo, quem é a religião cristã? Quem acredita em Jesus Cristo, como Messias, como Deus, como Filho de Deus, enfim. Então, a estátua representa a nossa religiosidade. Ok? Então, pessoal, a história e a geografia é bem parecida. Vocês podem usar desse desenho aqui da história para responder às questões de geografia, da característica da população brasileira, que tem várias características aqui. Tá bom? Então, a aula é essa. A gente, assim que postar a aula, eu comunico com vocês e a gente vai conversando. Tá bom? Aqui, eu esqueci de falar, pessoal. Deixa eu voltar aqui para mim não esquecer. A questão das atividades. Vocês vão ter uma semana, tá aqui, ó. Avaliação das atividades. A avaliação será feita com base nas atividades enviadas. Vocês vão ter uma semana para me enviar essa atividade. Que não expliquei aqui, tá bem explicadinho aqui. Apesar que eu não escrevi aqui a devolução. Vamos ver. Posteriormente, responder as atividades abaixo, pode responder. Tá, eu não coloquei a devolutiva aqui, pessoal. Avaliação. Mas depois a devolução da apostila será feita assim que voltar às aulas, tá? Mas vocês vão ter que me enviar a atividade, pessoal, em uma semana. Por exemplo, se eu postar hoje, vão ter uma semana, que nem a regra de geografia. Tá bom? Eu vou arrumar isso aqui depois e coloco certinho na hora de postar. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem bem e fiquem em casa. Ok?